Fala galera, paz, tudo bem? Vamos dando continuidade nas nossas aulas. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito legal, muito massa, que são intervalos, tá? Só relembrando, acredito que eu já falei mais ou menos isso durante a oficina, né? O que é um intervalo? Um intervalo é um espaço entre um som e outro, certo? Então, tem até aquele exercício cromático que a gente faz, né? De pegando, entre aspas, todas as notas em todas as casinhas. Intervalos, um intervalo é isso, né? Mas o que é o conhecimento de intervalo? Seria você conhecer o nome de todos os sons dentro de uma oitava e entender o contexto disso, né? Que é justamente, essa é a base do que a gente chama de formação de acordes. Que é aquela coisa, alguém fala, toca pra mim um Ré com sexta. Por mais que de repente apareça algum acorde em alguma música que você não sabe que acorde é esse, você com conhecimento de intervalos você vai saber que a sexta é essa nota aqui, no caso do Ré, né? Seria essa nota aqui. Então você conseguiria achar um modelo aqui de montar esse acorde, esse Ré com sexta, tá? Resumidamente. Então é isso o porquê que é útil os intervalos. Então vamos começar a estudar aqui todos os intervalos, tá? Entender como é que funciona. E mais pra frente vamos ter outras aulas aí falando sobre como montar os acordes também. Então vamos lá. Nós vamos tratar aqui de basicamente 3 tipos de intervalos, tá? Intervalo simples, intervalo composto e intervalos enarmônicos. Vou começar falando do intervalo simples, tá? Eu vou deixar uma tablatura aí para vocês para facilitar, tá? Basicamente, os intervalos, assim, nesse formato, a gente trabalha todas as notas. Então, por exemplo, de Dó até o próximo Dó, vamos olhar numa corda só. Eu teria Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Tá? Fui desse Dó até esse Dó aqui. Tá? Para facilitar, até para a gente colocar num acorde, eu não consigo colocar num acorde, numa mesma corda todas essas notas. Inclusive, é por isso que o violão tem 6 cordas, né? Para você conseguir distribuir essa questão das notas. Então nós vamos achar todas essas notas aqui perto. Então ficaria isso aqui, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó de novo, aqui a oitava do Dó. Que a gente até tocou a escala. Tá? No caso da escala, ela facilita porque ela já tem os principais intervalos que a gente usa nos acordes simples, por exemplo. Na escala de Dó, já são intervalos. Então você tem Dó, né? A tônica, a primeira nota, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, já resolveria aqui, né? E oitava de novo. Mas você vê que a gente pula um monte de notas aqui. E é justamente essas notas que ficam faltando no conhecimento de intervalos. Então vamos tomar como base aqui, eu vou deixar os 2 exemplos, o cromático aí, todas as notas, mas agora a nível de estudo, vamos passar a conhecer as notas aqui com base na escala maior, tudo bem? Então, tônica em Dó também, tá? Observação, em Dó, como você já sabe, o que a gente aprende em Dó, se você fizesse em Mi, por exemplo, valeria para Mi, tá? Mas vamos entender em Dó primeiro. Então, Dó vai ser a tônica, tá? A gente tem a segunda, né? Dó, Ré. Entre o Dó e o Ré, a gente tem uma nota aqui. Essa nota seria a segunda menor. Então vai ser tônica, segunda menor, segunda maior. Tá? Então, Dó, Ré e o Mi aqui. A gente tem seguindo como base a escala maior. Entre o Ré e o Mi, a gente tem um espaço aqui também, que seria a terça menor. Lembra do acorde maior e menor, o que difere a terça? Então a gente vai ter tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, que
já anota aqui. Quarta, que já é a própria nota, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Entre o Fá e o Sol, a gente também tem uma nota aqui, que nesse caso seria a quarta aumentada. Então, quarta aumentada, quinta do Sol. Pro Lá, a gente também tem uma nota aqui, que seria a sexta menor e a sexta maior. Tudo bem? Pode parecer, assim como todas as outras coisas que eu sempre explico, de começo assim pode ser que, nossa, você está explicando, não estou entendendo muito bem. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Então Lá, ou melhor, Sol, né, que é a quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Do Sol pro Lá, a gente tem uma nota, então vai ficar a sexta menor, que é o Lá sustenido, que é o Sol sustenido, e a sexta maior, ou a sexta, no caso da escala maior, a gente só fala a sexta, tá? Que é o Lá. Lá e Si. Entre o Lá e o Si, a gente tem também uma notinha aqui no meio, que vai ser a sétima menor. Então vai ser Lá, Lá sustenido e Si. Essa sétima menor é aquele Dó com sétima, essa sétima aqui que a gente usa nos acordes. Si e o Dó, tá? Então, basicamente, tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta. Essa quarta a gente chama geralmente de quarta justa, tá? Nos próximos termos, quando eu for falar de intervalos enarmônicos, eu vou explicar o porquê disso. No momento não precisa. Terça, quarta aumentada, quinta, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava, tá? Isso a gente vai usar em todos os tons. Por quê? Eu estou falando em Dó, mas essa regrinha a gente vai ter que treinar nos outros tons. Porque, por exemplo, em que esses intervalos são úteis? Quando eu tenho uma tônica como referência. Então, por exemplo, baseado aqui, se eu falar para você qual que é a quinta de Dó, você vai pensar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É a nota Sol, é a quinta de Dó. Estou falando primeiro com os intervalos dentro da escala. Se eu falar para você qual que é a segunda de Dó, você vai falar Dó, Ré. Qual que é a quarta de Dó? 1, 2, Dó, Ré, Mi, Fá. Certo? Agora vamos começar a perguntar dos intervalos um pouco mais difíceis. Qual que é a segunda menor de Dó? Eu tenho que pensar. Então vai ser tônica, segunda menor, segunda maior. Opa, segunda menor, Dó vai ser o Dó sustenido. Se eu perguntar para você, qual que é a sexta de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Dentro da escala, que é a sexta maior, né? Qual que é a sexta menor de Dó? Vai ser Sol sustenido, tá? Ou no caso aqui ia ser Lá bemol, se fosse a sexta menor. Depois eu vou explicar o que muda nessa questão, tá? Isso em Dó. E se fosse em Sol? Seria a mesma coisa. Um intervalo, você só consegue falar de um intervalo quando você tem uma tônica para falar dele. Que é justamente aí que a gente vamos entender, que já é mais ou menos isso daqui, como é que funciona para você montar os acordes. Alguém chega e fala, eu queria um Sol com nona. Nona eu vou falar no próximo capítulo. Um Sol com sexta, vai, foi o que eu falei. Então, por exemplo, se eu tentasse falasse assim, qual que é a sexta de Sol? Aí você vai ter que achar 1, 2, 3, 4, 5, 6, com base na escala de Sol, porque a gente está falando da tônica Sol. Seria a nota Mi. Então, no acorde de Sol maior, para eu ter o Sol com sexta, eu teria que colocar a nota Mi. Inclusive, isso aqui é um Sol com sexta. Se eu falasse, por exemplo, eu quero um Sol com quarta. Então,
para eu ter um acorde, um Sol com quarta, a primeira coisa eu teria que identificar qual que é a quarta do acorde, do Sol. Então, 1, 2, 3, 4. É a nota Dó, tá? No caso, poderia eu tocar essa nota aqui, né? Não sei se você, o nível de conhecimento, o Sol com quarta que a gente usa é esse Sol aqui. Que essa notinha que a gente acrescenta é uma nota Dó, tá? Então, esses intervalos, você conhecer sobre intervalos, você só consegue falar um intervalo se você tem uma nota. Você vai falar para você, qual que é a sexta? Você vai falar, sexta do quê? Qual que é a sexta de Lá? Opa, aí você pode falar, é a nota Fá sustenido. Qual que é a sétima? Você fala, sétima. Você só consegue falar um intervalo se você tem uma tônica, tá? Então, basicamente é isso com relação aos intervalos simples, tá? Que essa é a primeira parte da aula. Então, memoriza bem esses intervalos simples. Tem a tabelinha aí para você no material de apoio, tanto com essa tablatura aqui, para você se localizar mais fácil, mas é importante você estudar também com base na escala maior, que a gente já pegou. Então, entre cada um desses espaços, vai ter uma nota. Entre o Dó e o Ré, vai ter que vai ser tônica, segunda menor, segunda maior. Para terça, vai ter terça menor, terça maior. Quarta, quarta aumentada. Quinta, sexta menor, sexta maior. Sétima menor, sétima maior e oitava. Tá bom? Então é o seguinte, para o vídeo agora, tá? Esse curso a gente tem a proposta de fazer ele de uma forma bem prática, como você já está acompanhando até essa parte aqui. Então pode pausar o vídeo agora e mexer com essa questão desses intervalos em Dó. Para a gente continuar esse processo, é importante que você domine essa questão. Senão agora nós vamos para os intervalos compostos e se você continuar assistindo a aula, você vai ter que voltar ela de novo para você entender direito. Então melhor, eu acredito que seja melhor você pegar essa primeira parte, estudar ela certinha e depois você continuar na próxima parte da aula, tá? Então pausa o vídeo agora, dá uma praticada aí nesses intervalos simples aqui dentro desse contexto que eu expliquei. E depois que você já tiver com ele mais ou menos entendido, pelo menos, não precisa estar 100% não, que é muito difícil, né? Pelo menos, nossa, não, realmente passei aqui, já toquei com base na escala, entendi mais ou menos, entendi legal aqui. Aí você dá seguimento na próxima parte do vídeo agora. Então nós vamos falar agora dos intervalos compostos, tá? Tipo, uma coisa que meio que assusta, né? Quando me falaram, você vai aprender os compostos, eu falei, nossa, se o simples já é difícil pra caramba, os compostos, então lascou. Mas na verdade não, é mais fácil, tá? Porque é o seguinte, os compostos é exatamente a mesma coisa que o simples, só que uma oitava acima, tá? Então, por exemplo, o que são os intervalos simples? Eles são os intervalos dentro de uma oitava. Então, por exemplo, tudo que é antes do 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, né? Óbvio. São os intervalos simples. E os compostos seria a mesma coisa, só que uma oitava acima. Então, por exemplo, você com certeza já deve ter visto muito, por exemplo, um Ré com nona, um Lá com nona. Um acorde... na oficina, se eu não me engano, a gente não chegou a passar esses acordes ainda. Mas você já deve ter ouvido falar, ou visto por aí em alguma cifra que você pegou para tentar tocar. O que quer dizer esse nona? Exatamente a mesma coisa que a segunda, só que uma oitava acima. Por quê? Eu tenho um Dó. Imagina se eu for tocar um Dó com segunda. Como que no mesmo dedo do Dó, na mesma corda, eu teria que pôr a nota Ré? Fica meio difícil, sem contar que até existe isso. Eu poderia ter, por exemplo, Deixa eu ver como que eu poderia colocar isso daqui. Não, ao contrário tem. No violão é muito ruim de fazer. No teclado, por exemplo, que você tem todas as notas para você apertar, já é possível fazer. Mas é uma coisa que já não soa tão bem. Você ter duas notas muito próximas uma da outra. Então o que fica mais interessante fazer? Você, em vez de colocar essa nota na mesma região, você jogar essa nota uma oitava acima. Então, se eu fosse tocar
um Lá. Se eu for tocar um Lá com nona, no caso aqui é super simples, fica até mais fácil o acorde, né? Mas o que eu fiz? Eu peguei essa nota daqui e coloquei aqui. No caso do Lá, a nona de Lá vai ser a nota Si. Então, em vez de eu tentar pegar essa nota e pôr ela aqui, nem dá pra eu fazer porque tá na mesma corda, eu coloco ela numa oitava acima. Então fica um Lá com nona. Seria a mesma coisa do que um Lá com uma segunda nota, Lá, um Dó, no caso, voltando, desculpa, no caso do Dó aqui, voltando a simplificar, colocar a nota Ré, eu colocar essa nota Ré uma oitava acima, tá? Então, por exemplo, a escala de Dó maior. Dó, oitava, tá? Se eu for pensar em intervalos compostos baseados em Dó, eu teria que tocar a mesma coisa, a mesma escala de Dó, uma oitava acima. Então ficaria. Cheguei no outro Dó. Tá? Se eu for pensar isso como intervalo simples, vamos pensar, esquecer que tem essa oitava aqui. Vamos pensar aqui, essa escala de Dó numa outra oitava como intervalo simples mesmo. Ficaria tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então, pensando em intervalo composto, ia virar oitava, mesma coisa que a tônica, tá? Isso em Dó, tá, gente? Oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, que é a mesma coisa que a sétima. Não usa assim, a gente usa a sétima, né? Em tudo, nomenclatura para acorde, por mais que se tem algum acorde que você coloque a sétima nessa ponta aqui, a gente vai acabar chamando de sétima mesmo, tá? Seria a 15ª aqui, que também a gente nunca vai usar, a gente vai falar que é oitava de novo, uma oitava acima, alguma coisa assim, tá? E os mesmos intervalos que a gente tem aqui, a gente teria uma oitava acima, então seria oitava, nona bemol, nona, décima menor, décima maior, que a gente praticamente não usa também porque seriam as terças, a gente acaba sempre falando terça maior ou terça menor, tá? Décima primeira, que a gente aí sim usa bastante, décima primeira aumentada, décima segunda, que a gente também praticamente não usa, tá? Décima terceira menor, décima terceira maior, décima quarta menor, que a gente também não usa, que é a sétima, né? Décima quarta maior e a décima quinta, que a gente também praticamente não usa, usa a oitava, né? Tem na tabelinha aí para você ver uma do lado da outra, que vai ficar mais fácil de você localizar e entender, tá? Então, para ficar claro, alguém falar nona, fica mais fácil você pensar que é a mesma coisa que a segunda, só que você está contando que geralmente isso vai estar uma oitava acima, num acorde, em alguma questão que você vai colocar. Então, se alguém falar, nossa, um acorde com décima primeira aumentada, você já sabe, nossa, décima primeira. Você ainda não tem esse raciocínio rápido, né? Com a prática de mexer com intervalos, de mexer com acordes, você vai vir um pouco mais, né? Tipo, décima primeira aumentada, você já sabe que, se for, que é a mesma coisa que a quarta aumentada, só que uma oitava acima. Tudo bem? Então, esses foram os intervalos compostos, ok? Vamos falar agora dos intervalos enarmônicos, tá? O que são? A gente já viu isso aí em outras aulas. O que é um intervalo, uma nota enarmônica, né? Seria uma mesma nota que tem dois nomes diferentes. Por exemplo, a gente tem lá Sol sustenido menor, por exemplo. Eu posso falar que ele é um Sol sustenido menor, com base no Sol, eu vim meio tom para frente, como eu posso falar que ele é um Lá bemol menor, né? O que vai definir isso? Tem algumas coisas que a gente já viu mais ou menos, né? A questão de, dependendo do tom que ele estiver, ele vai ser chamado por um nome ou por outro,
Tudo bem? No caso dos intervalos é a mesma coisa, tá? Tem uma série de intervalos que ele fica aberto à interpretação de acordo com o contexto. Então, só para vocês saberem, pode ser que apareça alguma coisa, que apareça uma quinta bemol, por exemplo, ou quinta diminuta, que é exatamente a mesma coisa do que a quarta aumentada. Aí você fala, nossa, o Thiago me ensinou errado, ele falou que esse acorde era uma quarta, que essa nota é uma quarta aumentada. Mas é a mesma coisa, né? Então, quais são os acordes? Já vou deixar aí também no material de apoio, exatamente quais são os intervalos que ocorrem mais casos de intervalos enarmônicos, tá bom? Tem aí, eu vou dar uma breve explanada aqui com vocês, mas já tem aí certinho descrito quais são os principais dele para você facilitar o seu estudo aí, tá? Então vamos lá. O primeiro intervalo que a gente tem, esse caso do enarmônico, seria a quarta aumentada, né? No caso, só relembrando, nós estamos tomando como base o Dó, mas isso em qualquer tom que a gente for ter como referente, estou tocando uma música que é em Fá. Então beleza, a tônica passou a ser Fá, e a partir do Fá você tem que achar todos os outros intervalos, tudo bem? Em Dó é mais fácil a gente se localizar, conforme a gente for fazendo os estudos, for tocando músicas em vários tons, isso tudo vai ficando mais claro, tá? Então o primeiro intervalo enarmônico seria a nota Fá sustenido, tá? Se eu tenho uma quarta e eu venho meio tom para frente, vira uma quarta aumentada, tá? E se eu tenho uma quinta e eu volto meio tom, vira uma quinta bemol. Ou uma quinta diminuta. Tem acordes diminutos que a gente... Nem sei se a gente já viu música com acorde diminuto, mas a gente vai pegar, conforme for passando essa parte aqui, nas próximas partes, e principalmente no próximo módulo, a gente já vai pegar músicas com acorde diminuto, tá? No acorde diminuto, ele tem a quinta diminuta. O diminuta seria de diminuída, tá? Diminuta. Que é a mesma nota. Então, o que vai determinar se essa nota, se esse intervalo é uma quarta aumentada ou se é uma quinta diminuta ou uma quinta bemol, vai ser o acorde que está inserido. Geralmente, a quinta diminuta só entre acorde diminuto, tá? Via de regra aí. Todos os outros acordes dominantes, que a gente vai ver o que é mais pra frente, geralmente vai ser quarta aumentada, tá? Mas só pra você saber, apareceu um acorde aqui que tem que tocar a quarta aumentada, você vai saber que é a nota Fá sustenido, e se aparecer falando de quinta diminuta, você já sabe também que vai ser isso aqui, tá? Outro intervalo enarmônico aqui próximo vai ser essa sexta menor. Do jeito que a gente pegou, a gente viu que seria Sol seria a quinta, sexta menor, e o Lá seria a sexta maior, menor e maior, tá? No caso, a gente tem dois acordes aqui que a gente tem a nota aumentada, tá? Que é só a quarta e a quinta, tá? Por quê? Porque elas são justas. A gente tem a quarta justa, que tem na tabela aí para você ver, né? Que você já deve ter visto, inclusive. E a quinta justa. Então, quando você tem uma nota que ela é justa, você tem ela aumentada. Então, ela tem a quarta justa e você tem a quarta aumentada. Você tem a quinta justa e você tem a quinta aumentada. Mas essa... Opa, desculpa aqui, né? Você tem a quarta justa e tava tocando uma corda acima. Eu tava tocando Dó pensando em Sol. Então você tem aqui o Sol, né? Quinta justa, e você tem a quinta aumentada. E ao mesmo tempo, essa nota, ela pode ser a sexta menor. O que vai caracterizar isso? O contexto no qual ela está inserido. Então quando você vê lá, nossa, sexta menor, um acorde com sexta menor, você já vai saber que é essa nota. Você vê um acorde lá, nossa, um Dó com quinta aumentada. Que tem até a tríade aumentada que a gente já falou, né? Mesma coisa. É a quinta que está se movendo para frente. Então é a quinta que está se movendo, né? E não a sexta. Então geralmente não. Acordes aumentados, ou melhor, intervalos aumentados,
a gente só tem a quarta e a quinta. Tem algumas pessoas que falam, por exemplo, Dó com sétima aumentada. Sétima aumentada não tem, porque são intervalos que você tem maior ou menor. Você não tem ele justo. Então, por exemplo, terça. A gente só tem terça maior e terça menor. Não tem terça aumentada. Dentro desse contexto aqui, tá? Tem alguns contextos teóricos muito complexos, vamos dizer assim, uma equação matemática muito complexa da música, que existe casos que se aplicaria essa teoria, tá? Mas praticamente também não existe, tá? Praticamente nunca vocês vão encontrar isso. Então vamos tomar como base, assim como lembra aquela questão do sustenido, que eu expliquei que tem alguns tons que tem, mas via de regra, vamos tomar que não tem? Aqui vamos tomar como base nisso também. Terça, maior e menor. Ponto. Né? Nona. Lembrei aqui. Vamos chegar na nona. Então, terça, maior e menor. Tá? A quarta, como você tem justa, ela é justa, você tem ela aumentada. A quinta, como você tem ela justa, você tem aumentada. Vamos tratar de sexta. Você tem ela menor e maior. Tá? Sétima também, você tem a sétima menor e tem a sétima maior. Para você ter a sétima aumentada, você teria que ter uma sétima justa aqui para você poder ir meio tom para frente, que no caso não tem. Tá? Então no caso aqui isso não ocorre. Chegamos na oitava. Tá? Outro intervalo que a gente tem justo, eu não falei aqui em cima, porque a gente não usa isso como segunda, usa como nona. A nona também a gente tem ela justa, tá? Então, no caso aqui é Dó, uma oitava acima, né? Toquei a escala, cheguei no Dó de novo. Então, a gente tem Dó, só que é a nona de Dó. Essa nona, ela também é justa. Então, a gente tem 3 intervalos justos, que seria a nona, tá? Ou vamos colocar aqui para facilitar no simples. A segunda, a quarta e a quinta. Segunda, a gente praticamente não usa, né, em acordes, nomenclatura segunda, geralmente a gente sempre usa como nona. Mesmo em casos que a gente passa pela segunda, a gente acaba falando nona pelo hábito de ser usual a nona. Tudo bem? Então a nona, ela é justa. Então a gente tem a nona bemol, certo? E a gente tem a nona aumentada. Não é nona maior, é nona aumentada. Por quê? Porque ela é justa, tá? Talvez pode ser que você se faça uma pergunta. Que a pergunta seria, poxa, mas peraí. Pensando como segunda, se essa nona fosse aumentada, ela viraria uma terça menor. Tá? Não é a mesma coisa que a terça menor? É justamente aí o pulo do gato. Como ela é uma oitava acima, você já teria definido aqui o acorde, se o acorde é maior ou menor, para você poder usar ela, a nona ali, aumentada ou nona bemol, tá? Que ocorre principalmente em acordes dominantes, que a gente vamos ver aí nas próximas aulas. Tudo bem? É um pouco complexo, mas ao mesmo tempo não é. Você vai ver que quando eu começar a passar os acordes e as músicas com os acordes, você vai ver como é simples e como, caramba, é isso mesmo aqui, ó. Não aumentar aqui, ó. Muito simples, tá bom? E a gente vamos acabar meio que decorando também onde está cada intervalo. Então, todo esse raciocínio que eu estou fazendo para explicar, na prática vai se tornar muito mais fácil, que você vai começar a localizar, meio de bater o olho e saber onde está cada intervalo. Não vai precisar fazer essa conta toda para chegar no intervalo. Tudo bem? Então, você vai ter aqui a nona, né? Nona bemol, nona aumentada. 11ª é a mesma coisa que a quarta. Então tem acordes com 11ª aumentada, porque é a mesma coisa que a quarta. A quinta, geralmente, a gente não vamos ter acordes aqui, que eu vou explicar na próxima aula. Sempre que você tem mais notas, tipo sétima e 13ª, a gente sempre omite a quinta para poder colocar essa quantidade de notas no próximo acorde, que a gente vai ver na próxima aula também, tá?
E como eu já falei, né, 13ª, que é a sexta, a gente tem, que é menor ou maior, né? E sétimas, que seria a 14ª, a gente não usa na ponta. Geralmente a gente usa aqui no grave mesmo, na primeira oitava, né? Nos intervalos simples. Só uma coisa, intervalos é isso, tá? Isso foi uma coisa que eu entendi quando estava estudando e eu passei tipo um ano pensando que, nossa, eu preciso entender isso direito. Eu já tinha entendido, porque é isso. No dia a dia, nas músicas, nos acordes que você for aprender, os acordes chamados dissonante, né? Acordes com mais notas, tal, vamos ver direitinho o que é isso. Vai ficar muito mais clara essa questão das notas, 7, 13ª, sexta, menor, diminuto, acorde maior, acorde menor, quinta aumentada. Vai ficar muito claro essa questão quando você começar a mexer com os acordes. Então essa explicação, essa aula sobre intervalos é praticamente para você ter uma base do que é isso mesmo, para na hora que a gente entrar nas aulas, que a gente vai falar sobre esses acordes, você não ficar tipo, nossa, eu nunca vi isso, como que é isso? Não faz sentido, opa. Então, essa aula é a base. As próximas aulas que a gente for começar a ver sobre formação de acordes mesmo, acordes dissonantes, como é que funciona essa questão, vai ficar muito mais fácil de você... Beleza, ele falou que isso aqui é um com nona, mas já entendi, já sei o que é nona, porque na aula de intervalos ele explicou que a nona é a mesma coisa que a segunda, mas é um intervalo composto, papapá. Fim. Só isso que você vai precisar saber, tá certo? E é isso, tá? A gente se vê na próxima aula. Na próxima aula já vamos falar sobre formação de acordes propriamente dito, tá bom? Mas é importante você entender direitinho esses conceitos do que é intervalos, tá? E da questão de intervalos enarmônicos, que você vai se deparar com acordes ou com intervalos, que ele é a mesma coisa, mas com um nome diferente. Você, nossa, mas por que tem um nome diferente? Opa, provavelmente, talvez você nem saiba, nem tenha conhecimento para saber, mas você vai imaginar. Esse intervalo aqui está sendo chamado de quarta aumentada, porque ele deve estar dentro de um contexto diferente aqui para ser chamado com esse nome. Posteriormente você vai estudando mais e vai chegar ao ponto de saber o porquê de cada coisa, tá bom? Um abração, a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe.